Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar sobre a forma como o técnico Juan Carlos Osório enxerga o Campeonato Paranaense e a importância desse período de testes para a construção da equipe ao longo da temporada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje, gente. Um vídeo que tende a ser curtinho, até para balancear com o meu pós-jogo de ontem, que foi bastante extenso. Mas desde ontem, especificamente depois do empate sem gols entre Azures e Atlético Paranaense, eu percebi um crescente nas redes sociais. Isso vale para os comentários aqui do meu vídeo, vale para Twitter, para Facebook, para Instagram, em relação a torcedores do Furacão criticando a forma como o Osório tem escalado o Atlético Paranaense nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, e especialmente em relação à utilização de uma série de jogadores que já desgastaram a paciência da torcida, vamos dizer assim. Então, gente, eu pediria que a gente tivesse um pouquinho de paciência e vou tentar trazer alguns elementos que eu considero importantes para essas decisões do Osório. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que hoje, sendo dia 22, o Atlético Paranaense tem 16 dias de pré-temporada, então ninguém vai estar fisicamente na ponta dos cascos, como se diz, em 15 dias de preparação. Eu imagino que o elemento físico tem sido muito importante para que o Osório decida quem entra e quem não entra em campo. E aí é natural que dentro desse contexto, alguns jogadores que não tiveram tanto desgaste em 2023, como é o caso de Vinícius Cauê, como é o caso de Hugo Moura, que jogou bem menos do que os titulares, possam estar sendo utilizados e possam estar fisicamente na frente nesse dia de temporada. Outra situação que a gente precisa levar em consideração é que o Osório está voltando ao futebol brasileiro depois de 9 anos. Ele saiu de São Paulo em 2015. E por mais estudioso que seja o nosso treinador, e isso é uma coisa bastante conhecida do perfil do Osório, ninguém conhece aprofundadamente todos os jogadores que atuam em determinado país ou mesmo em um determinado clube. É natural que o Osório queira avaliar os jogadores do elenco do Furacão nos treinamentos, também em jogos, né, com partidas competitivas, porque trazem elementos diferentes que o treinador pode utilizar para analisar esses jogadores. Então, vamos ter um pouquinho de calma, tudo isso faz parte do processo de construção da equipe, de construção do modelo de jogo que o Osório quer implementar no Atlético, um jogo mais ofensivo, um jogo com posse de bola, mas também com transições em velocidade sempre que houver espaço para isso. Então, repito, peço um pouquinho de paciência para vocês, porque por mais que o resultado seja assim muito decepcionante, o Atlético é muito mais time que o Azures. Nesse momento, existem elementos que tornam ele um pouco mais compreensível. E em relação a alguns jogadores, eu pediria um pouquinho mais de paciência da torcida, porque eu vou ter que dizer isso mais uma vez, e eu me sinto mal de ter que vir aqui dizer isso, mas o Atlético não é um dos principais clubes do Brasil em termos econômicos. Então faz pouco sentido imaginar, como algumas pessoas dão a entender que a gente deveria, que o Atlético vai ter um grande lateral esquerdo no campo e um grande lateral esquerdo no banco, jogadores assim consagrados, prontos, preparados. E por mais que a lateral esquerda não seja o maior dos nossos problemas, longe disso, o Esquivel é muito bom, o Fernando estava muito bem antes de sofrer uma lesão grave, talvez as críticas ao Vinícius Cauê devessem diminuir um pouquinho, porque é um lateral jovem, defensivamente consistente, ocupa bem os espaços, sabe jogar. Só não é um lateral com aquele perfil que todo mundo imagina. Ele não vai ser um cara de grandes jogadas, de dribles, de jogadas de fundo. Vai ser um lateral discreto. E eu acredito que ele seria pelo menos útil como um reserva confiável na maior parte dos clubes da Série A do Brasileirão, em praticamente todos os clubes da Série B. Então, talvez as críticas devessem arrefecer um pouquinho. O Hugo Moura, por exemplo, eu entendo mais a torcida, é um jogador muito limitado. Se a decisão de fosse somente minha, não teria sido comprado, muito menos pelo preço que foi pago. Mas nesse momento da temporada, o Osório realmente precisa encontrar soluções, e uma das soluções que ele precisa encontrar é quem vai jogar na cabeça de área caso o Eric não esteja presente. Então o Hugo foi um primeiro teste, é possível que a gente veja o Cauã por ali, né, o Cauã que se recuperou de mais uma lesão física, mais uma lesão bastante grave que ele sofreu na carreira. Talvez a gente possa ver o Carlos Eduardo Biro, que foi bem na Copa São Paulo. Tudo a seu tempo, tudo faz parte do trabalho. O mesmo vale, por exemplo, para um Coelho, que tem sido útil desde a metade do ano passado, pelo menos, jogando como ala, ontem como lateral de novo. Um jogador que melhorou, especialmente pelo lado direito, a tomada de decisão. Precisa se aprimorar tecnicamente ainda, lógico, mas que também, como o Cauê, talvez não devesse estar sendo tão criticado. Um jogador que pode vir a ser útil. Então,
o Jader, que passou a última temporada emprestado ao Atlético Nacional e foi bem por lá, teve alguns momentos interessantes por lá. Ontem foi um dos melhores jogadores do Atlético no primeiro tempo, foi muito criticado. Então, gente, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, as coisas vão acontecer naturalmente. A gente já tem percebido muita coisa positiva no trabalho do Osório, a forma como o time tenta sair com a bola, a forma como a construção é estruturada, a diminuição no número de bicões para frente, que a gente tinha quase como uma religião ano passado. Enfim, a forma como o time mantém a posse de bola, a forma como faz pressão pós-perda, tem muitos elementos positivos que, se bem desenvolvidos, podem resultar em uma equipe competitiva em alto nível lá na frente. E a gente tem que entender, repito, que o Atlético não vai ter uma seleção do mundo, muito menos uma seleção de campeonato brasileiro, pela questão da disparidade econômica. E alguns desses jogadores que têm sido criticados podem ser úteis em alguns contextos. Isso vale para Vinícius Cauê, vale um pouco menos, a meu ver, para o Moura, mas vale para Tomás Coelho, vale para Jader. Todos esses precisam ser aproveitados e experimentados nesse momento, tanto para que o Osório possa conhecer os jogadores, para que todo mundo possa adquirir ritmo de jogo, e também e principalmente, a meu ver, para que não haja um acúmulo de desgaste físico que lá no final da temporada cobre um preço, como a gente viu ano passado, quando o Atlético, campeão invicto do Campeonato Paranaense, chegou na reta final de temporada se arrastando em termos físicos e muito prejudicado na comparação com seus principais adversários. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Não adianta ganhar o Campeonato Paranaense de forma invicta, como a gente viu ano passado, e chegar no final do ano nas principais competições extremamente prejudicado por lesões, por jogadores desgastados. É o momento, sim, de testar, é o momento de rodar o elenco, é o momento de colocar todo mundo em campo, até para que o Osório possa identificar a médio e longo prazo com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, que jogadores da base, por exemplo, podem ser aproveitados, podem se desenvolver ao longo desse ano. Então, muita calma nesse momento. O resultado de ontem foi frustrante, sim, mas a gente tem que entender o momento da temporada do Atlético e entender também que nenhuma equipe que vale a pena ter, pela qual torcer, digamos assim, ela é montada em 15 dias. Então, a coisa tem muito a ver com isso ainda. Tem muito trabalho pela frente, a gente precisa ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de compreensão do momento que a gente vive na temporada. Mas eu respeito quem pensa de maneira diferente. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. A gente volta a falar de... E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.